Quanto que os genes podem contribuir para o nosso peso, seja obesidade ou emagrecimento? Quando a gente fala de genes, pessoal, tem que entender uma coisa. Eu tenho algumas doenças que têm alterações genéticas, são congênitas, né, e que isso vão se refletir em um ganho de peso, dificuldade de emagrecer ao longo de toda a vida. Por exemplo, a leptina é um hormônio que é produzido no tecido adiposo, ela vem no hipotálamo, aumenta a saciedade e diminui a fome. Se eu tenho uma doença congênita, tanto na produção de leptina quanto na interação da leptina com o seu receptor aqui no hipotálamo, eu vou ter então uma obesidade ao longo de toda a vida, a não ser que eu seja tratado, né, por exemplo, com uma leptina recombinante, né, quando eu não consigo produzir leptina. A gente tem isso claramente na literatura, né, crianças com deficiência de produção de leptina que começam a ter uma obesidade infantil severa mesmo, dismórfica, e são tratadas com a leptina recombinante, e aí se controla isso. Isso é um efeito genético sério. Outra doença, Prader-Willi, por exemplo, né, pode acontecer. A Prader-Willi também é uma deficiência ali de alterações de cromossomos, né, que pode levar ao ganho de peso, né, distrofia muscular. Agora, no geral, se você viu o vídeo de genética e comportamento, vai entender melhor. O que eu tenho é genes e ambiente, e é essa interação que importa para mim. Então, se eu pego duas pessoas, uma tem diversos genes ligados à obesidade e outra não tem, e coloco no mesmo ambiente obesogênico, essa pessoa que tem esses genes, ela vai ter eles mais disparados para a produção ali de uma série de enzimas, por exemplo, né, alterações termodinâmicas que levam a um maior ganho de peso. Enquanto que a pessoa que não tem esses genes, ou a contribuição deles é muito pequena, ela não vai ganhar tanto peso assim, no mesmo ambiente obesogênico. Eu não estou falando, gente, com a mesma dieta de, sei lá, 4.000 calorias. Estou falando no ambiente, porque é a interação da pessoa com o ambiente. Então não é só o quanto que ela come, e sim o que faz ela comer tanto. Impulsividade, diminuição da saciedade, aumento da fome, aumento do valor hedônico do alimento. Tudo isso também tem influência genética. O valor hedônico é a busca do prazer ali no alimento. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma influência genética e uma ligação com o ambiente. O quanto que esses genes aqui vão influenciar dentro do ambiente esse ganho ou não de peso? Alguns estudos mostram de 40% a 70%. Então essa é a influência. Então posso ter um 40% de chance a mais, por exemplo, de ganhar mais peso. Ou meu peso ser explicado, uma parte dele ser bem explicada pela genética. Não quer dizer que isso significa um determinismo genético de, cara, eu tenho esses genes, eu vou ficar com obesidade e acabou. É porque eu não tô falando de obesidade aqui, eu tô falando de ganho de peso. Eu posso ser uma pessoa eutrófica, tive ali durante meu desenvolvimento infantil, na adolescência, né, uma manutenção do peso. Aí eu entro no ambiente obesogênico e posso entrar em sobrepeso. Eu tenho esses genes, né, mas eu não disparei eles durante a infância, adolescência, né? Eu tive grandes alterações que inclusive são mais potentes durante essas fases da vida. Assim como eu posso não ter esses genes tão disparados assim, mas eu entro num ambiente tão obesogênico, por diversos outros fatores da minha vida, estressores, né, eu acabo variando emoções ali com alimentação, então eu acabo compensando na comida várias questões ligadas ao meu dia a dia, acabo sim ganhando mais peso. Eu não estou negando a termodinâmica aqui. E sim falando que esses genes para obesidade têm uma contribuição de 40% a 70% do peso que a pessoa ganha no ambiente obesogênico. Então, se ela ganhou 10 quilos, né, esses genes podem ter um percentual ali, mais ou menos 4 a 7 quilos. É claro que são estudos mais mistos, depende dos genes que você avalia, depende do ambiente, né, não é para bater o martelo e usar esses números para tudo, tá bom? Isso também aumenta a dificuldade do emagrecimento. Nós temos vários estudos com pares e gêmeos, né, fazendo a mesma dieta, né, 1.100 calorias, né, por exemplo. E aí, um par de gêmeos, né, vai emagrecer mais ou menos 4, 5 quilos, enquanto outro par de gêmeos vai emagrecer mais ou menos 9 quilos. É bem discrepante entre os pares e bem semelhante, né, entre o mesmo par. Então isso também acontece quando a gente fala de emagrecimento e a genética que as pessoas têm durante uma dieta com déficit calórico controlado. Nesses estudos eles tentaram controlar ali, né, a gestão calórica, né, de uma maneira mais assertiva. Essa genética, peso, também se reflete no próprio ganho de peso. Então tem estudos também com pares de gêmeos que eles fazem dieta com déficit calórico, geralmente 1.000 calorias acima do gasto. Então se tem um gasto de 2.000, tu vai comer 3.000. A gente vê que um par de gêmeos ganha um peso semelhante. Então, por exemplo, ganha 2, 3, 4 quilos, enquanto outro par de gêmeos ganha bem mais peso, ganha 6, 7 quilos. Então há uma discrepância entre os pares, entre esse par e esse par, mas há uma semelhança quando a gente vai avaliar os gêmeos do mesmo par. Não quer dizer um determinismo tipo, tu não vai emagrecer, tu não vai ganhar peso. E sim que os genes influenciam nisso. A grande questão é que a gente está num ambiente controlado, está num ambiente por estudos científicos. E quando a gente vai falar da vida real, a gente não está no mesmo ambiente. Vai ter também influências na maneira como a pessoa vê a comida, como lida com a comida. Então, se são genes que cresceram no mesmo ambiente, não necessariamente na mesma família, mas pode ser no mesmo ambiente social, cultural, a própria etnia também, eles podem ver a alimentação da mesma maneira que esses outros genes, perdão. Então, não dá pra gente só colocar os genes na equação e o consumo calórico. Porque a própria forma como a pessoa enxerga a alimentação dentro de um contexto social, cultural, hedônico, busca por prazer, vai ter influência genética? Vai ter influência genética também, né? Porque temos questões ligadas ali, né? Ao sistema límbico, sistemas de impulsividade, sistemas inibitórios, enfim. Mas vai ter também uma grande influência de aprendizado. Ou seja, essa influência de aprendizado, essa relação com o meio, ela é muito importante, né? Então, se eu tenho o mesmo par de genes aqui, com a mesma genética ali, a mesma genética no sentido de uma tendência de perda de peso semelhante, ganho de peso semelhante, né? Esse par aqui, sei lá, ele foi para um país e esse par aqui permaneceu no mesmo país. E são hábitos totalmente diferentes, desde recém-nascido, né? Por mais que eles tenham
tenham ali os genes ligados a isso, se há uma cultura, um ambiente, uma socialização totalmente diferente, talvez eu veja resultados diferentes do que dos gêmeos que cresceram no mesmo ambiente. Não quer dizer que eu estou ligando a genética, e sim que, mais uma vez, o importante também é a relação com o ambiente. Para terminar, onde também isso é importante, se uma pessoa tem uma obesidade ao longo da vida, obesidade infantil, na adolescência, dá com expectativa. Então, essa pessoa a gente vê que ela tem os próprios genes ali mais ativos para a obesidade, tem o histórico de vida dela, histórico de peso máximo bem mais alto, peso usual bem mais alto, e aí ela quer chegar, por exemplo, no que seria o peso ideal para o IMC. Vamos falar que ela tem 100 quilos, o peso máximo dela foi 110, teve obesidade infantil na adolescência. Aí pelo IMC, o ideal ali, que é bem aspas aqui mesmo, não tem mais isso, a gente fala de obesidade, é 75 quilos. Ela vai ser mais difícil ainda, justamente por causa do histórico genético dela, também pelo histórico de aprendizagem, a forma como ela aprendeu a lidar com a comida. Isso aí a gente vai trabalhar lidando com expectativas ao longo de todo o processo. Não é jogar um balde de água fria e falar, não, tu nunca vai chegar em 100 quilos, Mas entender que essa pessoa talvez tenha mais dificuldade, não só na questão de emagrecer e manter o emagrecimento, como na questão de autocontrole, desfechos ali mais no controle inibitório aqui, do córtex pré-frontal, e na maneira como ela lida com a comida. Isso tem influência genética também, e essa influência vem ao longo de toda a vida, formulando também hábitos que hoje para ela podem ser mais difíceis, podem trazer um esforço cognitivo maior de contrapor. Então é um papo ali bem científico, bem complexo, não dá pra gente ficar batendo martelo para nada, mas que na clínica a gente consegue já avaliar isso de uma maneira mais prática, no dia a dia, ainda mais quando a gente fala de estratégias comportamentais para lidar com expectativas. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Comentem, compartilhem, deixem dúvidas também ou sugestões de novos vídeos, tá? Ajudem a fortalecer esse trabalho, Estou fazendo aqui de graça também, até para conseguir levar esses parâmetros mais científicos aqui pro YouTube, Já que em outras redes sociais o pessoal é mais rola lá para cima e não lê mais, tá? Então eu espero que aqui eu consiga ajudar vocês dentro daquilo que eu estudo e consigo compartilhar, tá bom? Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.